Então, meus amigos, nossa fala hoje sobre Mahatma Gandhi, eu não vou me estender, tem o intuito de te convidar a refletir sobre como você tem vivido a sua vida. Você é uma pessoa congruente? Você é uma pessoa pacífica ou não? Você é uma pessoa que procura briga, né? Que não mede palavras para responder, deixa seu ego falar mais alto. Como é que isso funciona para você? Você é uma pessoa que, mesmo sendo criticado pelas outras, você mantém seus valores morais ou não? Você vende, abre aspas, a si mesmo, né, seus valores para ser aceito por outras pessoas? Porque a gente quer assim, né? Na roda de contatos, falar mal de um monte de gente porque quer fazer parte do bate-papo com os amigos. Pô, mas será que falar mal dos outros faz parte dos seus valores morais que você quer cultivar? Tá entendendo? Fazer piada preconceituosa faz parte dos seus valores morais? Você tem que pensar. O que é congruente para você? Maltratar animal é congruente para você se você quer ser um ser humano de bem? Entende? O que é congruente? Falar mal dos outros, julgar, né? Principalmente as redes sociais hoje em dia estão repletas de pessoas, né, que se escondem atrás dos seus computadores, dos celulares, maldizem outras pessoas, não dão direito para ninguém se defender. O que a gente vê? Pessoas doentes, frustradas espiritual e emocionalmente, projetando as suas frustrações. E pessoas carentes, muitas vezes do outro lado, aceitando essas projeções como se fossem diretamente delas. Ou seja, muitos de nós enfermos, emocional, social e espiritualmente. Cuidado com isso. Não é? Mahatma Gandhi deu um grande exemplo de que a paz é o caminho. Uma vez perguntaram exatamente isso para Gandhi, né? Perguntaram para ele como alcançar a paz, qual era o caminho para a paz? E aí Gandhi respondeu de maneira sábia: não há um caminho para a paz é que é o único caminho. Então veja vocês, meus amigos, que ser em nós a mudança que nós queremos ver refletida no mundo, nada mais é do que a gente criar uma revolução interna, né? E começa por tudo, pela maneira como a gente pensa. Começa a cultivar melhores pensamentos. Eu sei que não é fácil, é uma questão de prática, é um processo. Não é da noite para o dia, isso tem que ficar claro. Mas se você se dedicar nesse processo de reforma íntima, você vai conseguir. Ah, hoje eu penso muita besteira sobre o futuro. Ok, então vamos trabalhar a mente no momento presente, mindfulness. A mente no aqui e agora, vamos trabalhar a sua meditação, trabalhar a sua consciência em cada passo dado, no alimento que você ingere, não é? Nos sentimentos que você possui. Traga a sua mente para o aqui e agora. Isso é um processo. Já você já não está mais perdido no futuro ou preso no passado. Ah, mas eu tenho mágoa de alguém. Perdoe. Mas eu não consigo perdoar. Tente. Mas eu não esqueço o que a pessoa fez. Mas ninguém está falando para você esquecer. Perdoar é não desejar o mal para quem te fez o mal, mas pedir a Deus por essa pessoa. Confiar na justiça divina, entende? Enquanto você aos poucos vai aprendendo a transformar o sentimento que você tem quando você tem essa lembrança negativa que te chegou. Até porque a gente sabe que nada acontece por acaso, então tudo tem um propósito útil na nossa vida, é ou não é? Então cuidado, trabalhe seus pensamentos, bora botar mais positividade, gratidão, não é? Nos nossos dias, reconhecimento da nossa capacidade de fazer a diferença. Com certeza, gente, Gandhi não sabia quem ele ia se tornar. Ninguém sabe quem vai se tornar. Um passo bem dado te leva ao seguinte, que te leva ao seguinte, que te leva ao seguinte. A única certeza na vida que a gente tem é do passo atual. Então não se perca em conjecturas futuras, ignorando o que você pode fazer no presente. Entende? Isso vale para a sua vida familiar, na sua educação com seus filhos, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, para lidar com a viuvez, com o divórcio, para lidar com qualquer dor que eventualmente a gente esteja passando. Não é simples aprender isso, eu sei, mas é fundamental. Gandhi nos mostra a importância dessa congruência moral, né? Além da gente viver em paz, através da mudança dos pensamentos, e ser congruente com a vida que a gente quer ter. Então preste atenção nisso, seu propósito de vida, né? Qual que é o seu propósito aqui? Como que você quer viver a sua vida? Eu gosto muito de pensar o seguinte, é um exercício muito legal. Imagine-se já 50 anos depois que você desencarnar. Difícil isso, né? Mas imagina que fosse possível. Imagina que você está do outro lado da vida e você está olhando para trás, vendo a vida que você deixou aqui e 50 anos de repercussão da vida que você teve sobre a sua família, sobre o mundo ao seu redor, enfim. Se você se sentir feliz pela vida que você deixou aqui, provavelmente é sinal de que você está indo no caminho certo. Mas se você olha para trás e não vê nada, ou pior, ainda vê coisas das quais você se envergonha, talvez a sua vida esteja muito abaixo da média em relação à sua capacidade. Então algumas mudanças precisam acontecer, tá bom? E a gente nunca sabe, né? Quando o Senhor da vida, pelas suas leis divinas, vai nos convidar a retornar para o mundo espiritual. Então, meus amigos, é isso.
Seja você a mudança que deseja ver refletida no mundo. Construa a congruência moral na sua vida. Não é fácil, mas é fundamental. Dê esse exemplo para os seus filhos, para seus amigos, para seus familiares, para todo mundo que te rodeia. Né? Quando errar, peça desculpas. Ninguém é perfeito, mas a gente pode se esforçar para se aperfeiçoar constantemente. Não é? Cultive o estado de bem-estar para a gente poder trabalhar a paz interior. Mahatma Gandhi, historicamente, a gente influenciou vários movimentos sociais no século XX importantíssimos. Um movimento em prol da igualdade racial nos Estados Unidos. Martin Luther King Jr., o grande pastor responsável pelo discurso I Have a Dream, né, por promover a revolução social que levou a própria Suprema Corte americana a igualar negros e brancos nos Estados Unidos, se alimentava da vida de Gandhi. Nelson Mandela nunca negou que Gandhi foi sua grande fonte de inspiração, inclusive o próprio Luther King, quando ele trabalhou o máximo para abolir o apartheid da África do Sul. Então vejam só, Gandhi foi como uma grande estrela, né? Que mesmo quando fisicamente o seu corpo se apaga na terra, ainda assim o seu brilho se estendeu no horizonte. Você sabe que as estrelas são assim, a gente olha para o céu, você não está vendo a estrela de hoje, aquele é um brilho de anos-luz do passado. Então o que a gente vê no céu é o brilho do passado das estrelas. Quando a gente desencarna e a gente tem uma vida que vale muito a pena, a gente é como uma estrela, né? A gente pode fisicamente não estar mais aqui, mas o brilho continua. Afinal, nós estamos aqui, daqui a pouco, né? Daqui a pouco assim, então falta um tempinho, né? Gandhi desencarnou em 1948, vai fazer 100 anos do desencarne de Gandhi, e a gente vai estar falando dele. Como nós falamos de Madre Teresa, de Chico, de Jesus nem se fala, né? E de tantos outros. Então, meus amigos queridos, o que eu mais desejo é muita luz e paz ao seu coração. Que você possa trazer beleza e suavidade à sua vida, e que a sua vida se torne um grande testemunho de luz e de paz por onde você passar. Tenha certeza, as lutas às vezes parecem inglórias, principalmente para quem quer abraçar o caminho do bem, mas vale a pena. Nós não vamos desperdiçar essa encarnação de novo, pelo contrário, vamos abrir nossa mente, abrir a nossa alma para que o nosso eu divino se manifeste de maneira inteira, como Mahatma Gandhi fez. Então, como eu disse que eu não quero deixar esse vídeo longo, eu convido a vocês a investigar mais sobre a vida de Mahatma Gandhi, a ler sobre ele, assistir documentários a respeito dele, que indiscutivelmente vai te inspirar bastante, tá bom? Então, muita luz e paz a todos vocês. O nosso próximo gigante da alma a ser retratado aqui na nossa série é ninguém mais, ninguém menos do que outro grande missionário do mundo maior entre nós, Francisco de Assis, e vai ser uma emoção muito grande poder conversar um pouquinho com vocês sobre o Poverello de Assis, né? Esse ser humano de grande luz que nós tivemos entre nós ali no século XIII, transformando a Idade Média, vindo à Terra a pedido do Cristo, preparando o ambiente para um monte de evoluções espirituais que a gente aos pouquinhos vai assistindo até mesmo nos dias de hoje, tá bom? Então te vejo no nosso próximo vídeo, certo? Então muita luz e paz, e como a gente termina no final das pílulas, até breve, meus amigos, até muito breve. Namastê.